noite. É muito motivo de muita alegria que nós estamos aqui com vocês hoje, dando início a um novo quadro chamado Entre Amigas. E eu já estou aqui com uma amiga muito especial, que praticamente cresceu comigo no ministério. A gente até hoje juntas, praticamente fomos mães quase juntas. Deus assim tem feito coisas tremendas através de nós. Nosso tema de hoje é medo, né? E nós estamos aqui com várias borboletas na nossa barriga, porque é tudo muito novo que está acontecendo aqui no Flowers, mas nós estamos tão felizes. E eu já quero desde já apresentar para você a amiga Lídia. Paz do Senhor Flowers, é motivo de muita alegria estar aqui compartilhando um pouco da nossa história, das nossas experiências com vocês. E vamos deixar aqui fluir. Com medo, né? Porque não pode faltar, sempre tem, mas o medo também é bom. Mas vamos ver o que Deus vai fazer, né? Através dessa conversa. Verdade. E assim, a gente crescemos praticamente juntas no ministério, aprendemos coisas juntas, enfrentamos tantas coisas juntas, né? Só de lembrar aqui já dá vontade de chorar. Já. É muita coisa. Deus assim nos uniu de uma forma tão gloriosa, né, Lídia? A gente sempre se deu super bem, se conectamos sempre bem, a nossa amizade sempre foi uma amizade florida, maravilhosa. E nós queremos dividir isso um pouco com vocês. Nós desejamos que o coração venha a florescer, seu coração, sua vida, através da nossa pequenas experiências, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar aqui através das nossas vidas, amém? Então assim, quero começar já dizendo aqui, Lídia, meu Deus, quantas coisas passamos juntas. Muitas. Eu lembro quando você foi chamada por Deus para liderar o grupo de dança, você era tão novinha, né? 17 anos. 17 anos. Aí aquela galera tão boa que a gente tinha dançando pro Senhor naquele espaço pequeno, né? Fazendo coisas grandes, espaços pequenos, mas fazendo, sempre fazendo. E louvores na época que a gente dançava do Diante do Trono. Nossa, a gente era super atualizada, assim. Hoje em dia, se a gente fala aí, a gente era super atualizada, tava sempre vendo o que estava acontecendo. E assim, louvores ao vivo. Ao vivo. Muitas das vezes improvisado. Muitas sempre improvisado, né? Verdade. E você sempre ali, né, se desafiando. Sempre. Nas músicas, em tudo que Deus estava fazendo. Sempre. E os congressos. Nossa, os congressos são maravilhosos, né? Mas sempre desafiadores, né? Assim, eu sempre falo, esse tema é muito interessante pra mim, porque eu sempre tive medo, eu sempre tenho medo. Porque eu fui ungida líder muito cedo pela vida da Karina, uma coisa que eu não esperava. Mas Deus nunca me deixou ficar muito no conforto, então eu sempre tive que enfrentar esses medos. O medo, eu nunca pude ficar estagnada no medo, eu sempre tive que ir enfrentando e até hoje. Karina ainda vem com uma... Ai, quando ela fala assim, eu tive uma ideia, eu falo, meu Deus, o que a Karina vai falar? Será que vai subir na escola de alguém, pular de algum lugar? Como é que vai ser? Mas o legal é que você sempre topou minhas ideias. Sempre. É maravilhoso, assim, eu admiro muito você. Você é uma mulher talentosa em tudo que você faz. Ela sempre... Gente, praticamente, a Lídia que cuidou de mim, porque eu era muito brega. A gente conseguiu chegar numa medida. Eu era de mais, ela era de menos. Aí a gente chegou num... Ela deixou a sacolinha de papelão de lado, eu deixei o excesso do cabelo loiro de lado. E assim a gente foi, né, ficando numa medida certa. Ela sempre vinha com os fitilhos dela, com a mala de tesouras e hoje assim você arruma nossos cabelos, você tá ali, sempre foi criativa nos passos. Em tudo. E é muito legal, assim, eu gosto muito da Lídia, porque tudo que eu falo com ela, mesmo não sendo assim, é uma coisa que ela conhece, ela fala, ok, tá bom. Eu acredito muito na visão da Karina como minha pastora, fora ser minha amiga, é minha pastora. Então eu creio muito que o que Deus dá pra ela é porque tá na direção e sempre dá certo, né? Sempre deu Nunca certo. a gente fez alguma coisa que foi frustrada. Graças a Deus sempre foram coisas que repercutiu na vida de alguém, né? Da nossa vida primeiro, depois na vida de outras pessoas. Então, assim,
esteja disposto, disponível, que você sempre fala, né? E é isso. Estamos aí. Estamos aqui. E assim, falando desse assunto, as pessoas às vezes têm medo de fracassar. Mas não tenha medo de fracassar, porque tudo nas nossas vidas é uma experiência, né, Lídia? E acaba gerando frutos. E alguém sempre, como ela disse, vai ser atingido por isso. E muitas pessoas foram abençoadas nesse tempo. E eu creio que estão frutificando agora, né? E tudo é um aprendizado. E vamos falar de maternidade. Porque eu tenho uma cena na minha cabeça que eu nunca vou esquecer. Eu lembro quando a Lídia teve o Felipe, maravilha e tal. Mas de repente ela ficou grávida de novo. E aí, Lídia? Foi um susto. Pra mim, sinceramente, eu ficaria só com o Felipe de filho, eu não queria mais filho. Eu sou tão assim, nesse quesito de mãe, que pra mim era difícil até pensar assim, será que eu vou conseguir amar uma outra criança que eu amava tanto, eu amo tanto meu filho, que eu falava, meu Deus, sou super exagerada nesse sentido, eu confesso. E veio e a gente morava com a minha sogra na época e não estava bem estruturado para ter outra criança. E foi muito difícil, eu fiquei com muito medo. A gravidez, pra mim, minha experiência particular, né? Tem muitas mulheres que falam que a gravidez elas são maravilhosas, lindas, tal. Não é o meu caso. Eu não posso mentir, eu não me sentia linda, nem maravilhosa, nem nada, assim, a luz iluminando, não, nada disso. Pra mim sempre foi muito difícil. O período da gestação era muito difícil pra mim. Não porque eu tinha nenhum problema, é porque particularmente pra mim era muito difícil. E tive o Heitor, ocorreu tudo bem na gravidez, tive o Heitor, mas na hora do parto eu tive um problema, né? Então aquilo, assim, quando o Heitor nasceu, ele nasceu com a mão no rosto, enfim, tive um problema lá e ficou aquela coisa, corre pra sala de cirurgia, faz isso e aquilo, e eu não entendendo muito o que estava acontecendo. E enfim, no fim deu tudo certo, mas a Karina foi me visitar lá no hospital depois, que eu já tava lá no parto e eu tava assim, com dor, amamentando doente, tava tudo difícil. Mas eu também não podia ficar, porque meu marido trabalhando, minha mãe trabalhando, eu até fiquei sozinha ali, passando as noites sozinha. E eu também tinha o Felipe, então também tinha que pensar nele, então eu tive medo, muito medo ali, mas eu fui ali falando, Deus, me ajuda, eu sei que se o Senhor deu o filho, o Senhor vai me sustentar de todas as formas. Verdade. E as coisas foram acontecendo em todos os sentidos. Deus preparou uma casa, Deus preparou tudo, não faltou nada e Ele vem preparando até hoje, me sustentando para cuidar de 2 filhos, me fortalece, eu nunca tenho nada, não fico doente, não acontece nada, graças a Deus. Meus filhos também são uma bênção, são super fortes, inteligentes, tudo. Mas não é fácil, não foi fácil. É verdade. E a gente assim vai se descobrindo, né? Como mulher, como pessoa, a maternidade, ela explora, né? Isso vai gerando dentro de nós, a gente vai falar, nossa, eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia. Uma força que a gente não sabe de onde é, né? Exatamente, porque o amor lança fora todo medo. E é um amor inexplicável, a gente não tem como explicar, né? Como que a gente ama aquele ser. Não, é inexplicável. É inexplicável, então é isso, você que é mãe, às vezes você tem medo de fracassar, né? Mas assim, a gente vai errar, né, Lídia? Muito. Por um tempo isso ficou meio que parado na minha vida, porque eu tava ali, naquele momento, naquele tempo, né? Mas com o tempo eu percebi que ainda tinha alguma coisa ali, um sonho, um desejo. Eu falei, não, vou correr atrás disso. Mas eu tinha muito medo. Porque eu, mãe, como esposa, vou dar conta de tudo isso, né? E trabalho, um monte de coisa. Eu falei, será que eu vou dar conta disso? Eu falei, mas enfim, orei. Esse dia, é sem brincadeira, eu orei. Eu falei, Senhor, é assim. Socorro. Eu não tenho... É porque, pra mim, assim, eu não tinha mais tempo pra perder. Eu não podia mais perder tempo. Na verdade, esse desejo, esse pensamento de eu não tenho mais tempo a perder, brotou em mim quando a gente foi pra missão lá no Ceará. Quando eu falei pra você que eu queria ir, foi porque o Senhor já tinha colocado no meu coração, que vier, você vai fazer. E foi a primeira vez que você ficou distante dos meninos, assim, né? Foi a primeira vez. Nossa, Lídia. Foi a primeira vez. Eu lembro que
quando você falou pra mim, ó, tá tudo certo, a passagem tá comprada, não sei o quê. Assim, é que você não tava lá, mas a minha cara, tipo, o sangue foi todo pro pé. Eu comecei a chorar tava com o Anderson. Aí você até me ligou depois e falou assim, não, eu achei que você ficou desanimada. Eu falei, não foi porque foi um baque. Eu comecei a pensar, vou ficar longe dos meninos. Como que vai ser? Nunca fiquei, o Heitor nunca ficou longe, o Felipe. Mas assim, Deus foi tão bom que Ele prepara tudo. Condições financeiras, o meu marido foi com os meus filhos. Eles ficaram super bem, não teve problema nenhum. Mas aí a partir daí comecei a exercer esses meus sonhos. Colocar pra fora, fazer acontecer. Aí foi que eu fui e falei, não, vou fazer a faculdade. Conversei com meu marido, lógico, né? Falei, olha, tô com essa vontade, o que você acha? Meu, vai fazer. É isso aí. Falei, então tá, fui. Tudo tem um processo. Fiquei com medo, mas você tem coisa que você não escapa. Ir lá, fazer a prova, vestibular, não sei o que. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Não tinha condições financeiras. Se eu fosse olhar as minhas condições financeiras, eu não tinha pra fazer. Mas é o que eu tava falando. Eu orei e falei, Senhor, se for pra eu fazer, se isso estiver dentro do meu propósito, amém. Eu sei que o Senhor vai dar a direção, vai dar as condições, vai dar tudo certo. E assim foi. Fui, fiz a faculdade. Aí na minha primeira prova, né? Fiz lá os meses lá, falei assim, não, agora a minha primeira prova é a prova que eu vou. Deus, eu preciso dessa confirmação aqui. É agora. É uma matéria que ninguém entendia nada. Eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, é essa matéria que ninguém entende nada, que eu vou ter que ir bem para saber se eu tô indo, né? Se eu tô na direção certa. Fui. Fiz a prova, tal, beleza. Quando o professor foi corrigir a prova, acho que 90 e poucos alunos na sala. Eu fui a única, não, acho que foi eu e mais uma pessoa que tirou 10 na prova. Todo mundo. Meu Deus. Não porque eu, nossa, não foi isso. Eu realmente me apliquei, eu me esforcei. Eu sabia o quanto aquilo estava custando pra mim, não é só financeiramente. Mas dentro de todo aquele contexto, mãe, trabalho. Dentro de todo aquele contexto. Parar pra estudar, porque não tem jeito, gente, não, as coisas, por mais que você tá na direção de Deus, as coisas não vêm assim, ó. O que eu falo pra você já chegou na minha casa uma vez, eu lá fazendo aula, os meninos gritando e tal, ela, Lídia, como que você tá fazendo aula? Eu falei, depois daquele dia passei a orar dobrado. Aí ela me mandou mensagem, nossa, pai, eu tô orando dobrado por você, porque eu vi, porque aí veio a pandemia, a aula online com criança em casa, meu Deus, mas... E nesse último semestre foi o semestre que eu tirei tudo 10. Que eu até falei pra você, né? Não, eu tirei tudo 10, não sei o quê. Mas não é, repito, não é porque eu, mas é porque Deus, eu estou na direção de Deus, eu tenho convicção disso. Eu orei, eu falei com o Senhor e eu creio que isso Ele vai usar no propósito dele na minha vida. Glória a Deus. Não são só os meus sonhos, são os meus sonhos aliados com os planos de Deus na minha vida. Ai, que delícia. Então, e é isso. E assim, a Lídia era a nossa líder do Filha de Sião, né? E a gente tá sempre recebendo convite, e a gente tem que se preparar, porque fazer uma dança não é ensaiar um louvor, é tudo mais, né? Mais elaborado e tal, a criatividade, os passos, o tempo, isso e aquilo. E assim, nós, assim, quando ela veio nos dar notícia, eu e a pastora Rosa, a gente se alegramos muito, a gente o tempo todo abençoando a vida dela, incentivando a vida dela, porque nós cremos que aquilo que Deus colocou no coração dela também é a nossa alegria, faz parte também da nossa vida isso, né? E tem sido bênção, a gente tem dado conta de tudo, né? Sim. A Lara tá aí nos ajudando agora, então um ajudando o outro, tudo vai ficando mais fácil. Eu tava pensando, eu queria ler pra vocês aqui em Salmos 34:4, que fala assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, os meus temores. Aí eu tava pensando, né, o primeiro sentimento que veio em Adão quando ele peca foi o medo. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, né? Olha, quando Adão pecou, o primeiro sentimento que apareceu nele foi medo e ele foi se esconder de Deus. E o medo vem da palavra fugir, né? Correr. E Deus hoje Ele quer assim que você saia dos seus esconderijos e que você enfrente aquilo que você tem que enfrentar. Com medo? Com medo mesmo. Com medo mesmo. Eu mesmo tenho vivido um novo que pra mim assim tem sido um romper,
porque eu amo falar olhando para as pessoas, né? Vendo os gestos, e se comunicando ali com elas no presencial. E agora, assim, depois da pandemia veio as telas e para mim é muito novo isso, pra gente é muito novo. Mas assim, sempre vai ter medo? Vai dar medo? Sempre vai dar medo. E isso é bom, né? Porque, como você tinha falado, o medo também tem seu lado positivo, porque a gente, quando nós temos medo, a gente também tem certo cuidado de não colocar a nossa vida em risco, né? Aquele medo de não botar a mão no fogo, né? O dedo no fogo, esse medo é bom, mas tudo aquilo que é em excesso, aí isso pode até se tornar pecado. O medo é um pecado? Não, mas ele é resultado do pecado. Então hoje, Deus quer te libertar do medo, porque também a palavra do Senhor diz lá em Timóteo, fala: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e de moderação. Então, o medo, ele é mais do que um sentimento, ele é uma opressão que mexe com a nossa estrutura emocional. Então, se você está vivendo algum temor na sua vida, como o salmista fala aqui, busque ao Senhor, porque ele nos responde. Quando a Lídia falou, eu orei a Deus. Então, o antídoto pro medo é a oração. Sim. Né, Lídia? É isso mesmo. E a gente tem vivido um momento no mundo, né, de medo. Porque a gente é medo de sair de casa, é medo de tudo. A gente não sabe o que fazer, medo de cumprimentar a pessoa, medo de tudo, medo de... Meu Deus, como será? Até você colocou lá na caixinha de perguntas que alguém perguntou, tenho medo do futuro, meu Deus, e aí, será que vai ter planeta Terra? Será que vai ter gente? Né? Então, nós não podemos temer. Quando a gente tem medo do futuro, tocando nesse ponto, Sim. É porque você está depositando o seu futuro nas suas próprias forças. Uau. Em você mesmo, no seu conhecimento, no que você sabe fazer. E nós precisamos depositar o nosso futuro no Senhor. A nossa confiança em Deus, porque de nós mesmos nós não temos nada. Mas o Senhor pode nos capacitar para tudo. Então nós não podemos temer o futuro, porque o futuro não nos pertence. O que nos pertence é agora, aqui, né? É agora. O que você tem feito com o seu agora, com o seu presente, o que você tem feito aqui agora é o que você vai colher lá no seu futuro. Então, a gente está aqui fazendo, dando, se doando, plantando, exercendo a vontade do Senhor, e a gente, não porque por recompensa, mas porque o Senhor, enquanto isso, Ele está cuidando das outras coisas, das outras áreas do nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas, então nós precisamos confiar a nossa vida, o nosso futuro no Senhor. Quando a gente confia na força do nosso braço, exatamente, a falência é certa. Exatamente. E assim, o medo, ele sempre vai bater na porta. Sempre. E eu digo pra vocês, coloca fé pra atender o medo. Nós precisamos ter fé, né? E nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Porque eu conheço a Lídia, eu tô aqui confortável com ela, porque ela me conhece, a gente tem um relacionamento, né? A gente consegue se conectar com os olhos, a gente sabe o que uma outra gosta. Por quê? Porque já é anos se relacionando, já é anos chorando e sorrindo uma com a outra. Então, toda vez que eu tô assim, precisando daquele ponto X, eu sei pra quem eu vou ligar, eu sei pra quem eu vou pedir, eu vou ligar pra ela, porque eu sei que eu posso contar com ela. E se você não tiver esse relacionamento com Deus, você vai temer mesmo o futuro. Mas se você crê, né? Tem até uma história que fala assim, de um menininho que ele tava no avião e ele tava ali desenhando ali no avião, como o Davi tá aqui agora, tranquilo e calmo, e de repente o avião começa a passar ali por uma turbulência muito forte. E aí uma senhora olha para aquele menininho, ele super calmo, né, continuando desenhando, e depois que passou aquela turbulência, ela pergunta para ele, mas você não viu o que aconteceu? Tava todo mundo apavorado e você tava aí tão calmo, desenhando, por quê? Ele falou, porque o meu pai é o piloto do avião. Já vi essa história. Né? As dores vão acontecer? Vão, sempre. Né? E o medo nunca vai embora. Nunca vai embora. Nunca vai embora. Ela falando aqui, ó, gente, eu fui ungida líder de dança com 17 anos. Hoje, quando eu vou dançar, eu ainda fico com medo.
É como se fosse a primeira vez. Eu posso dançar na mesma igreja que na nossa igreja. E a mesma dança, né? O que não pode é o medo de te paralisar. Vai com... Foi o que ela falou, vai com medo, vai mas com medo. Vai. Medo de falar, se você tem medo de falar em público, talvez é um sinal que você não tá tão aprofundado no que você vai falar. Então, talvez se for na palavra, meditar na palavra, se for lá em algum lugar na escola, na faculdade, onde quer que seja, você precisa saber o que você vai falar, ter certeza, porque isso, não que o medo vai embora, mas diminui, dá uma segurança maior, quando você sabe do que você tá falando, né? Exatamente. Ô Lídia, assim, uma coisa que todas nós mulheres temos, né? A gente fica olhando assim no espelho, aparece um cabelo branco. Gente, já tenho vários aqui, espero que nos dê pra ver. Eu também. E assim, as mulheres, assim, temem um pouco a velhice, né? Medo de envelhecer. Mas é uma coisa inevitável, né? Não tem como fugir disso, da velhice. Eu sinceramente, assim, eu não penso muito nisso. Você já tá com 30 já, né? 31. Mas depois dos 30 muda, não muda? Muda totalmente. Muda totalmente. Hoje em dia, assim, eu não sou mais uma menininha, eu tenho consciência disso. Eu já sou mãe, tenho filhos, então às vezes eu me cobro algumas coisas. Ai, tá muito gordinha, tá muito isso, tá muito aquilo, mas eu tenho consciência que eu não sou mais uma menina. Então eu passo a valorizar outras coisas, que não o corpo, que não o cabelo, mas as minhas experiências. Exatamente. O que eu tenho na minha cabeça, que, por exemplo, para mim hoje é muito importante o que eu sei, o que eu estudo. Começo a valorizar isso. Talvez se meu corpo não tá como eu gostaria que tivesse, mas isso não é mais tão importante, né? Exatamente. Se o meu marido não reclama, fala a verdade. O mais importante é que o meu marido sempre fala que tá bom. Então, se pra ele tá bom, pra mim, não que você não tem que se cuidar. Teve até uma live falando a respeito, né? Saúde. Não, eu confesso que eu não sou muito disso. A gente quando vem aqui ensaia, meu Deus, é só Jesus na causa. Eu preciso, gente, tomar posse. Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito... Eu tenho pavor de médico, uma coisa que eu tenho medo de médico. Acho que é a coisa que eu mais tenho. A coisa que eu mais tenho medo de meu. Eu não gosto de médico. Mas enfim. E a gente começa a valorizar outras coisas, os filhos, a gente olha tantas coisas que a gente tem, né? Família, então, né? O que tem fora, o corpo, o cabelo, já não é mais tão importante. O bom seria, né, aquele corpo com essa cabeça de agora. Pois é, mas aí tem aquele corpo. Eu mesmo não tinha nada na cabeça, praticamente. Então, não adiantou muita coisa. Queria comentar aqui, muitas pessoas têm medo da solidão. E aí, aquelas novinhas, eu nunca vou casar, eu já tenho 20 anos. 20 anos! E aí eu nunca vou casar, e agora? Depois que você casar, você me fala. Depois que você casa, você me fala. Não, é uma bênção casar. Mas é um medo mesmo. Acho que hoje em dia... Mas não pode casar por causa de medo, né? Não, sozinho. Meu Deus! Há um tempo, uma pessoa determinada, há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes você não tá nem preparada. Porque não é fácil um casamento, né? Às vezes você casa pelos motivos errados. Exatamente. Porque você quer se livrar dos pais, você quer ter liberdade. E a ideia de se livrar da louça da casa da mãe, mas... Se livrar dela. Gente, isso é pura ilusão. Gente, você casa pra ser dona de casa, sua melhor amiga é a vassoura. É mesmo. Sua melhor amiga é o rodo. É assim, então, se você não casou ainda, porque... Acredite, não chegou o tempo de você casar, porque não é fácil. Você tem que estar preparado mentalmente, espiritualmente. Pra dividir tudo, o seu coração. Muitas das vezes você vai abrir mão de si. Sim, né? Com certeza. A maioria das vezes, abrir mão de si. E assim, às vezes você é acostumada com alguma coisa. Você precisa entender que quando você casa é uma outra realidade, muito diferente em todos. Financeiro. Tudo é diferente, você precisa ter uma cabeça muito madura para você casar. Eu sofri um pouco nesse quesito, porque eu não estava preparada ainda para o casamento. Eu tenho consciência disso. Por mais que eu casei, eu acabei engravidando antes do casamento. Isso não é segredo para ninguém, então não tem problema nenhum em falar isso. Acabei engravidando antes do casamento, casei já grávida.
E eu comecei a ter um relacionamento com meu marido ali, nós já éramos 3. Já éramos 3. Então, se imagina, se 2 já é difícil, imagina 3. É mesmo. Já teve várias adaptações, né? Sim, então pra eu colocar, digamos, a casa em ordem, né? Sim, saber, o meu marido também, é difícil o relacionamento, então demorou um tempo, demorou muito tempo, assim. Não que eu não era meu marido e tal, mas não era ali o momento de eu ter casado ainda, não era. Mas como, né, já tava com filho, então vou casar, né? Assumir a responsabilidade. E hoje as coisas estão já, né, mais estabilizadas, tudo, mas posso te contar vários aqui, não vou ficar contando aqui, mas várias coisas. Meu marido tinha ciúmes do meu bebê, por exemplo. Porque ele achava que, por que você dá atenção para um bebê, né? E não dá, mas não tinha como. E isso gerou vários problemas, muitos conflitos. Até a gente, né, entender ele também, porque eu casei com 24, meu marido é 2 anos mais novo que eu. Casou com 22 anos. E as mulheres já se amadurecem mais rápido que os homens, e você já teve que se amadurecer já bem nova, né? Porque você cuidava dos seus irmãos. Sim. Então já sabia lidar ali com as coisas de casa e tal. Então pensa, uma mulher madura já, isso, né? Eu já tinha essa responsabilidade, eu sempre tive, assim, essa responsabilidade com os meus irmãos, tudo. Então não era tão difícil, mas ainda assim é muito difícil. É muito diferente. Quando você casa com alguém, você divide os problemas, tudo com alguém, é outra coisa, outra realidade. Gente, eu que casei preparada, eu casei. Depois, quando eu voltei da lua de mel, meu Deus, o que eu fiz? Eu fui pra casa da minha mãe, olha eu abrindo aqui. Eu fui lá pra casa da minha mãe e minha mãe falou, pode voltar pra sua casa. Quem casa, quer casa, volta pra sua casa. Eu falei, mas mãe... Não, volta pra sua casa, porque é um novo, né? Então a gente precisa estar preparado. Então, assim, hoje, né, tem tantos vídeos, livros, experiências, testemunhos, meu Deus. Sim, pessoas, por exemplo, quando eu fui ter... É muito importante você valorizar as pessoas que estão ali ao seu redor. As irmãs mais velhas, eu valorizo demais essas mulheres, porque quando eu engravidei do Heitor, eu tava com muito medo, como eu já falei, muito insegura. Eu tinha tido o primeiro parto cesárea, até o segundo parto normal. E eu ficava ali ouvindo as irmãs, não, vai ser assim, você faz isso, faz aquilo. E eu fui absorvendo tudo isso e na hora, assim, o meu parto foi super tranquilo. Só teve esse problema, assim, na hora que ele nasceu. A irmã Maria Natália mesmo, era uma que sempre falava pra mim, olha, você não segura, você solta, não sei o quê, me explicando, tudo, dando toda aquela orientação. Chegou lá na hora, doeu, tá? Não vou mentir, dói demais. Mas assim, você ouvir aquelas mulheres mais experientes, nossa, dá um alívio no coração, assim, o medo vai indo embora e você consegue. Deu certo, no final deu tudo certo. E assim, gente, invista em relacionamento, em amizades duradouras, sabe? É tão maravilhoso, porque assim, a Lídia já me conhece, né? E é tão bom a gente ter essas amizades águia, né? Sim. Que enxerga por nós, né? Pessoas assim, cultiva, e o relacionamento é uma via de mão dupla. A gente precisa dar. E isso demanda energia. A gente precisa estar ali junto, sabe? Então, se você não quer estar só, então você precisa se ofertar. É verdade. Né? Como pessoa, como amigo, como esposa, né? Sim. A gente precisa se ofertar. Precisa. Como mãe. Sim. Enfim. Tem pessoas que têm medo de ficar pobre. Eu sei, assim, nessa pandemia, infelizmente, muitas pessoas acabou tendo problemas financeiros, tiveram que, né, mudar de casa, sair de emprego, e tantas coisas aconteceram, meu Deus. Mas, assim, eu até separei aqui um versículo pra gente ler sobre isso, que fala em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, que fala assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Então, aqui a palavra do Senhor fala
pra gente ter a piedade no contentamento. Não que você não deve trabalhar, buscar, crescer. Não é isso que a Bíblia está falando aqui, mas ela está falando de satisfação, de alegria naquilo que você já possui. Então, né, eu não sei, assim, o lugar onde você mora, a casa que você mora, os bens que você tem, mas alegre-se com aquilo que Deus te deu agora. Seja fiel naquilo que está nas suas mãos, né, Lídia? Sim, e falando disso, dessa questão da pandemia, de tantas inseguranças e medos, assim, Deus fez muitas coisas na minha vida na pandemia para o bem. Mas esse bem começou com ele fechando portas. Uau! Então, nem sempre Deus começa por portas abertas. Ele começou por fechar portas para mim. E talvez para ele provar minha confiança, para ele se mostrar mais para mim. Então, ele começou fechando uma porta para mim, que se essa porta estivesse aberta nesse período de pandemia, seria muito prejudicial para mim, que é estar com o comércio aberto e tal. Então, Deus não fechou, porque hoje eu continuo com o comércio aberto. Ele paralisou isso e deu uma outra oportunidade para mim, um contrato com uma empresa de 1 ano, que foi o que sustentou a gente. Tremendo. Então, nada faltou. Deus nada. Sempre cuida, né? Sempre cuida. Por isso que a gente volta a falar que a nossa confiança, a nossa fidelidade precisa estar em Deus, precisa estar no Senhor, não na força do nosso braço, né? Precisa estar no Senhor. E hoje, você falando isso, olha que tremendo, né? Hoje eu recebi assim, uma palavra de Deus assim, tremenda na minha vida. Eu pensei naquela passagem onde Deus escolhe Gideão e o exército para guerrear. E aí Deus olha para aquele exército e fala assim: Gideão, tem muita gente nesse exército, eu quero que o meu nome seja glorificado. E eu tô vendo que tem muita gente medrosa nesse exército. E aí Deus manda os covardes, os medrosos voltar para casa. E eu fiquei com aquela palavra assim, e Deus falou assim pra mim: você quer ser quem? Aquele que vai voltar pra casa ou aquele que vai falar assim um dia: eu estive nessa guerra? Eu estive nessa guerra, eu estava lá, eu estava crendo no meu Deus, porque Ele é o Deus vencedor, e eu lutei. Mas assim, a gente sabe que numa guerra muitos morrem. Né? Para uma guerra ser vencida, ambos os lados sofrem percas. E eu pensei, eu falei assim: Deus, mas e se eu morrer? E se eu partir para a guerra e fracassar? Deus falou assim para mim: então, mas aí você vai ter, muitos vão ter história para falar de você. Porque quem você quer? Você quer ser quem? Que as pessoas falam assim: ela foi a que voltou para casa, foi porque teve medo, ou ela foi a que enfrentou, morreu, mas ela tava lá lutando, enfrentando, né? E o Espírito Santo de Deus até tá aqui agora ministrando no meu coração. Você, mulher que está aí, cheia de temor na sua casa, pelo seu casamento. Talvez você tenha enfrentado situações que só você e Deus sabe aquilo que você tem passado. E muitos talvez olham pra você e julgam algumas atitudes que você toma, mas você sabe que Deus está aí com você, gemendo com você, junto com você, e Ele não vai deixar você sozinha nessa guerra. Lembre-se quem é o general. O general é Cristo. E olhando para aquele cenário, com poucas pessoas, com poucos soldados, eles venceram aquela guerra. Então, eu tomei posse, assim, hoje, eu até vim pra cá com essa palavra, assim, cravada dentro de mim, no meu pessoal. Eu falei assim: Senhor, se ainda eu fracassar, se coisas derem errado, se eu acabar desfalecendo, eu sei que muitos vão lembrar, assim, mas ela lutou, mas ela tentou. É verdade. Às vezes a gente atribui o sucesso às condições financeiras, a quantidade de pessoas. Na verdade não é isso, né? A gente mesmo, na nossa vida ministerial, nós não somos de uma igreja grande. Exatamente. Mas nós somos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. E o nosso grupo mesmo é um grupo pequeno. E quando a gente vai para os lugares, parece assim que, né? As pessoas enxergam algo que a gente fala: meu Deus, será que é isso mesmo? Um grupo pequeno que vai, faz e faz acontecer.
E é isso, o que o Senhor precisa é só disponibilidade. Só você não ter medo ou ir com medo, porque às vezes é o nosso caso, né? Mas ir. E as coisas o Senhor vai fazer. Ele prepara tudo, ele prepara as condições. Como eu falei, quando eu fui para o Ceará, não tinha condições financeiras, mas eu falei, eu vou. E eu fui, Deus preparou. E a faculdade, eu não posso, mas eu vou. Até eu falo, não, eu não sou tão inteligente assim para fazer, não, mas vai. Se Deus mandou, se Deus falou, está na direção de Deus, vai. Porque às vezes você não precisa nem lutar. Exatamente. Né? Não precisa nem lutar. Deus já faz tudo lá. As coisas vão acontecendo, porque Ele está no controle de tudo, né? Exatamente. E é muito mais fácil desistir. Imagine, aqueles medrosos, que ótimo, voltaram para casa, mas pensa... Depois que aquele exército voltou lá, bater nas espadas lá, cantando o hino da vitória. Pensa como não ficou a cara dos medrosos, né? Puxa, poderia estar aí, ó, comemorando, né? Talvez você olhe pra sua vida e fale assim, mas tá tudo parado. Mas é como ela falou, você não precisa se apegar em coisas. Se eu tiver isso, daria certo. Se eu tivesse aqui, se eu tivesse nessa condições financeiras, aí sim daria certo. Mas... Não, o Deus que nós servimos, Ele é doido. Ele promove situações assim que você fala, meu Deus, Ele pega assim um nada e faz tudo, né? A gente viveu esse período aí tão tensa de pandemia. A nossa igreja foi uma igreja que abasteceu pessoas, abasteceu celeiros, ajudou tantas pessoas numa igreja tão pequena, porque Deus é conosco e nós cremos nisso. E eu gostaria aqui de falar para vocês, coloca tudo em oração, se ajoelhe e tenha consciência daquele que você está orando. Ele é o amor, Ele é o próprio amor. E a palavra diz que o amor lança fora todo medo. Quando nós estamos diante do Senhor, sabe, rasga o seu coração, conte para Ele seus medos, suas necessidades. E você vai ver, como eu li aqui no início, o Salmo 34 fala... busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele vai te acolher. Quando nós estamos em desespero e nós vamos orar, nós sentimos aquele colo de Deus, porque Ele é um Deus presente. Amém? Amém. E tem um louvor que nós duas gostamos muito, não temerei más notícias. Mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Sim. É isso mesmo. É o que nós temos vivido e ensaiado, né? E a gente ia fechar a live falando, né, sobre o medo da morte, né? Que é o medo, diante das pesquisas, o número 1. E eu queria dizer que nós, como servos do Senhor, salvos em Jesus Cristo, pela graça de Deus, pela fé que nós temos no nosso Salvador, nós temos vida eterna. E tem pessoas até que têm medo da eternidade, acha que a eternidade é um tempo que não acaba mais. Imagina, a eternidade vai ser inexplicável, porque nós vamos olhar diante dele, nós sempre vamos ver beleza, sempre vamos ver algo novo, porque Jesus, ele é eterno, ele sempre tem algo para nos dar. A palavra do Senhor diz que os anjos cantam santo, santo, santo sem cessar, porque eles olham para o trono, eles olham para o outro e eles vêem muita beleza em Jesus Cristo. Então não tema a morte, não tenha medo, porque a morte não é o fim. O nosso Deus, ele ressuscitou e um dia nós se encontraremos com eles e nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Lídia, quer encerrar falando mais alguma coisa? Não, quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui falando um pouco de mim, porque eu sou uma pessoa que não fala muito aqui na igreja, eu mesma não sou de falar muito, mas eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês, que algo tenha, quem tem medo não tenha mais, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Essa é a palavra que o Senhor quer ministrar com você, para você nessa noite. Não tenha medo. Vai com medo, mas vai. Se o Senhor te chamou para pregar, vai. Para estudar, vai. O que o Senhor te chamar, vai, porque crê que Ele vai te capacitar. Foi assim comigo. Eu não gosto de falar. Eu
Até dançar, sinceramente, é difícil ainda. Eu não gosto que fica me olhando muito, sabe? Eu sou dessas que gosta de entrar e sair. Tá vendo, gente? O que é por detrás dos bastidores? Eu não gosto, gente. Eu me sinto super desconfortável na hora da dança, porque tá todo mundo assim, ó. E ainda na hora da dança, a gente tá toda caracterizada, maquiada, não sei o quê. Aí você fica com medo. Ai, meu Deus, o que será que tá acontecendo? O que a fulana tá achando? O que a irmã tá achando? Mas é o que eu falo. Deus nunca deixa eu ficar. Ele sempre joga coisas novas pra mim, porque ele sabe que se eu parar, eu gosto de um certo comodismo. Ele me conhece. Se deixar, eu fico confortável. Mas ele sempre, então, através da vida da Karina, agora a gente vai fazer essa loucura. Meu Deus. Exatamente. Eu já sou um camaleão e eu, assim, não gosto de ficar parada no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Eu já tenho orado aí falando, Senhor, faz os reboliços, porque eu gosto muito de viver novidade com Deus. Eu tenho medo do mesmo. Eu gosto do novo. E nós vamos liberar sobre vocês agora uma oração. Eu queria que você aí, onde você estiver na sua casa, você pudesse fechar os seus olhos. Se você puder, se você não puder, apenas ouça. A Lídia vai estar orando e eu vou estar encerrando. E eu creio que o Espírito Santo vai fechar essa live aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesta noite, Senhor. Para agradecer, Senhor, primeiramente por esse momento tão especial, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor confiou em nossas mãos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Peço que o Senhor alcance, Senhor, a cada mulher, Senhor Jesus, a cada homem, jovem, Senhor, que está nos assistindo neste momento, Senhor, que está angustiado, Senhor, com medo, Senhor, sem confiança, Senhor Jesus Cristo, Pai. Sim, que eles possam depositar, Senhor, a confiança em Ti, Senhor. Confiar que o Senhor tem um futuro, Senhor, grandioso, Senhor Jesus. Que o Senhor tem grandes coisas, Senhor, para a vida deles, Senhor Jesus. O Senhor não desampara, Aleluia. Senhor. Que o Senhor é amigo, Senhor. O Senhor é consolo, Senhor. Que, Senhor, todo, Senhor Jesus, o espírito de solidão venha a ser repreendido, Pai. Sim, todo medo excessivo, Senhor, que vem paralisado, Senhor, a sua serva, Senhor Jesus. Venha a ser repreendido agora em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, coragem, unção de ousadia, Senhor Jesus Cristo, Pai, sobre a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que está assistindo neste momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor está liberando agora, Senhor, espírito de ousadia, Senhor, de coragem, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, meu Pai, sobre nossas vidas. E nós recebemos, meu Pai, tudo aquilo que vem de Ti, porque tudo que vem de Ti é bom para nós. Meu Pai, que elas possam, Senhor, perceber, Senhor, Sua presença no seu dia a dia, Senhor. Ó Deus, nós vamos enfrentar muitas situações, mas em qual seja a situação, nós sabemos que o Senhor estará conosco em todas elas. Segure em nossas mãos, Senhor Jesus. Oh, Deus, se revele, Senhor, a nossas vidas, Senhor, a cada instante, Senhor. Meu Pai, eu repreendo todo espírito, Senhor, que tem aprisionado a mente, Senhor, dessas mulheres, o coração, Senhor, a vida delas, que tem travado os passos delas, meu Pai. Ó Deus, impedindo elas de caminhar, Senhor, impedindo elas de prosseguir, de avançar, de correr. Nós repreendemos todo espírito, Senhor, de opressão, Senhor, na mente, no coração, Senhor. Liberta, Senhor, a vida dessas mulheres, Senhor, para a glória do Seu nome, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor. Nós glorificamos o Senhor. Toma conta da nossa casa, da nossa família, Senhor. E nós cremos, o nosso amanhã, ele pertence ao Senhor Jesus. Por isso nós não vamos temer a nada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com vocês. Em nome de Jesus. Um beijo.